Alegria estar aqui de novo. Eu recebi o convite, estar aqui com os irmãos de novo e o pastor Júlio disse que eu podia falar a mesma coisa de domingo passado. Eu não consigo falar a mesma coisa. Mesma coisa, não. Não consigo ser muito organizado nesse ponto, né? E eu gosto sempre de ser guiado assim no espírito, né? Apesar da gente ler, estudar alguma coisa, às vezes até desenhar algum argumento, eu nunca consegui repetir a mesma coisa, né? Porém, eu vou falar da mesma coisa. E o que acontece, queridos, é que eu vou conversar com vocês hoje, não num sermão comum, convencional, porque a tradição protestante ela tem também a sua forma de interpretar, de organizar o sermão, né? Extremamente importante. Mas eu quero fazer aqui pelo menos uma inspiração na midráshika judaica, que é uma interpretação hermenêutica, a forma, né, muito parecida ali com os argumentos filosóficos judeus, né, que é a cabala judaica, né? Então quando o judeu vai interpretar as escrituras, né, e aí nós temos os ortodoxos, aqueles mais, né, mais liberais, e tem toda uma escala de pensamentos, né? Mas eu quero me inspirar nisso, não é pegar isso, até porque aqui nós não vamos no Velho Testamento, mas me inspirar nisso e avaliar esse texto de uma forma mais filosófica, né? Mais bela, totalmente bíblica, mais filosófica, mais de pensamento, né? Então, eu gostaria de ler com vocês aqui João 12, né? E aí a gente pensar a partir de João 12, né? E não fazer um sermão, mas conversarmos sobre João 12. E eu vou ler com vocês, para ler com vocês eu vou usar, então, aqui até o versículo 11. Eu vou usar aqui o Guilherme. Guilherme, o que você pôr aí, eu vou seguir. Até o versículo 11. João 12. Se não tiver jeito, eu leio aqui. Então, nós vamos fazer uma reflexão sobre esse texto, amém? Do 1 até o 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Primeiro eu vou fazer um quadro aqui. O número 6, na Bíblia, na tradição judaica, ele tem um simbolismo, que é o humano. Então, por quê? Porque no 6º dia o homem foi criado. Então, se o 7º dia era o dia do completo, do descanso, o 6º dia era o dia em que o homem foi criado. Então, né, para o judeu, essa simbologia do número 6 era do homem. Por isso que lá, quando a gente vai falar que o número lá do Apocalipse 666 é o número do homem como centro, é a trindade humana, né? É aquilo, é tudo voltado para a adoração do homem, né? O homem centrado em si mesmo, né? Então, eu queria traduzir isso e começar esse olhar a partir dessa fala. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia. Então, eu gostaria de olhar esse texto agora, não como uma história de alguns personagens, mas como uma história em que cada personagem representasse um aspecto do homem. Amém ou não? Dá para ser assim? Então, cada personagem representando um aspecto do homem. Então, 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. Então, o primeiro aspecto que eu quero entrar aqui e pontuar aqui é o aspecto do novo nascimento. É o aspecto de morrer e nascer, e reviver, perdão. Morrer e reviver. E nós vamos trazer isso para o aspecto do novo nascimento, porque a figura do morrer e reviver é a figura que Paulo nos aponta, né, do nosso velho eu, da nossa carne, do nosso velho homem, e desse novo homem que nasce, que revive, né? Revive agora uma verdadeira vida. Então, o homem nascido de novo, a nova criatura, né? Vamos lá, versículo 2. Ali prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Presta atenção. Quando Jesus ressuscitou, né?
Ele poderia ter feito grandes milagres. Jesus ressuscitado, olha que ressurreto, que poder, que grandeza, né? Aí você pensa, quais são os grandes milagres que Jesus fez depois da ressurreição? Sentar na mesa com as pessoas. Entende? Então Jesus dedicou seus dias aqui sentando na mesa com as pessoas. Então, o novo nascimento nos coloca num lugar espiritual. E esse lugar é o lugar dos filhos, sentados à mesa. Esse é o nosso lugar espiritual. Essa é a nossa condição. Esse é o nosso posicionamento. Então, tudo que nós fazemos e tudo que nós vivemos, enquanto novo nascidos, né? Enquanto pessoas que ressuscitaram com Cristo, é viver a vida de Cristo, sentado na mesa. Numa identidade dos filhos que estão à mesa. E, entende, irmãos? Essa é uma condição, esse é um posicionamento. Então, em termos de posicionamento, na mesa. Então, isso é algo muito profundo para nós, né? Porque a igreja, né, fica discutindo qual que é o culto espiritual, do jeito que é um culto correto, do jeito que é um culto falho, bom, errado, certo, né? Mas o que Jesus deixou para nós, de maior símbolo de espiritualidade, é a mesa, sentado à mesa. Então pode ser que você ache que hoje, quando você estava à mesa com alguém, tenha sido um momento de comer. E hoje, agora, nesse momento que nós estamos aqui, uma pessoa falando e um monte de gente ouvindo, talvez você pense que isso aqui é mais espiritual do que a sua mesa. E talvez você não entenda a espiritualidade de estar à mesa com seus irmãos. E talvez você esteja sofrendo, porque você pensa assim, como é que eu sirvo na estrutura? Porque quando você está à mesa, você não está vendo a espiritualidade, o poder da espiritualidade, o que aquilo representa no mundo espiritual. Então, a nossa posição é a mesma. Então, estava ali Lázaro, então vou tomar Lázaro como essa postura. E a Bíblia fala, então, que Marta servia. Porque é outro aspecto do humano, que é o aspecto daquele que nasceu de novo. Que está sentado à mesa, é natural o servir. É natural, passa o pão. Entende? É natural que eu perceba a necessidade que o arroz chegue lá no meu irmão. É natural que eu perceba que a salada tem que chegar lá na ponta da mesa com o Zé. É natural que eu possa pedir. Então, na mesa, o servir é comum. O servir é um privilégio. O servir é natural. Nessa condição, a mesa, o servir é natural. Vamos seguir. Vamos seguir. Então Maria, agora nós vemos outro aspecto. Maria. Então Maria pegou um frasco de nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e o enxugou com seus cabelos. E a casa se encheu com a fragrância do perfume. Coisa linda, né? Você imagina, você foi convidado para uma casa. Então estão todos assentados, comendo. Estão sendo servidos, mas de repente, de uma forma extraordinária, espontânea, alguém com um perfume muito caro, né? Talvez 300 dias de trabalho, e talvez fosse até mais caro, porque isso foi na voz de Judas. Uma mulher, de forma extraordinária, ela entra com perfume caro, derrama sobre os pés de Jesus. Podia ter feito uma coisa mais legal, né? Aqui, dá o perfume, né? Talvez a gente pense assim, não, por que ela não deu o perfume? Não, mas ela de uma forma espontânea e extraordinária, ela derrama sobre os pés de Jesus. E ela não derrama só o perfume, mas ela também se derrama aos pés de Jesus. E ela enxuga com seus cabelos, que para a mulher é um sinal de honra. Olha que coisa extraordinária, olha que cena. E o perfume tomou o ambiente. Coisa linda. E esse outro aspecto, irmãos, é porque na nossa condição de novo nascimento, tudo é para a glória de Deus. É sem reserva. A gente não tem reserva, a gente não economiza. Está entendendo? A gente não economiza, a gente não retém. Porque tudo é para a glória de Deus. Se eu respiro para a glória de Deus, quem me deu a vida?
E aí, nessa cena linda da nova criatura, né? Uma condição de filha sentada à mesa, uma disposição natural para servir, tudo sendo para a glória de Deus. Jesus é o centro da nossa vida. Agora vem essa história aqui. Vamos lá. Mais um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde iria traí-lo, fez uma objeção. Olha lá. Por que este perfume não foi vendido e o dinheiro dado aos pobres? Seriam 300 denários. Vamos lá. E ele falou isso não por se interessar, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. E costumava tirar o que nela era colocado. Então ele ficava com a bolsinha das ofertas, das ajudas. E ele costumava tirar dali. Ele costumava tirar para ele dali. Sabe, irmãos, isso aqui é um outro aspecto importante. E é sobre isso que eu queria falar. Eu queria que o Guilherme projetasse uma frase aqui. Depois eu vou voltar no texto, tá, Guilherme? Para terminar. Veja bem, irmãos. Mas vamos terminar. Aliás, volta lá no texto. Vamos andar mais um pouco. Vamos lá no próximo versículo. Respondeu Jesus: deixa em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Vamos lá. Pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Tá bom, tá aí. Agora vamos lá para a frase. Sabe, queridos irmãos, tem uma cena nas Escrituras muito interessante, que é a criatura, o homem criado, depois de errar e a malícia entrar no seu coração, a malícia produzir nele a ideia de que ele poderia pegar folhas de figueira e costurar uma roupa para tampar as suas vergonhas. Não parece algo extremamente absurdo? Não parece que se Deus não soubesse de todas as coisas, não seria exatamente aquela roupa que chamaria a atenção para aquela cena? Sim ou não? Imagina, talvez Deus não soubesse de todas as coisas. E de repente, aquela alegoria para desfilar numa escola de samba, né? De repente aquele encontro que era livre, que era um encontro de pessoas transparentes, de repente agora tem lá umas pessoas que decidiram costurar roupas de folhas de figueira para tampar as suas vergonhas. Olha que coisa impressionante. E aí, essas pessoas começam a organizar um discurso de justificativa. Então, quando a malícia entra no coração do homem, ele imediatamente tenta disfarçar a partir de roupas a sua malícia e tenta encontrar um discurso que justifique a sua malícia. Estão entendendo? E aí eu queria usar essa frase que eu li num livro, Segundo as Intenções, de um rabino, e eu achei interessante. O Eros vestiu-se de Etos e criou a moral. O Eros vestiu-se de Etos e criou a moral. Vamos falar junto? Vamos junto? O Eros vestiu-se de Etos e criou a moral. E eu queria talvez traduzir isso, ainda que eu acho que está muito claro, mas talvez traduzir isso melhor, de uma forma mais pedagógica. A malícia vestiu-se de ética e criou a moral. Vamos falar junto? A malícia vestiu-se de ética e criou a moral, para guardar no nosso coração. Porque você vai pensar nisso muito tempo. Eu gostaria que você pensasse nisso profundamente nessa noite. Porque foi isso que aconteceu. A malícia entrando no coração do homem, esse homem decidiu vestir, cobrir a sua malícia.
e tentou criar um discurso que justificasse essa malícia. Mas por mais contraditório que possa parecer, foi justamente ao vestir essa roupa que a sua malícia ficou mais destacada, chamou mais atenção. Sabe, irmãos, muitas vezes nós pensamos que estamos enganando muita gente, mas nós não estamos enganando a Deus. Tem hora que parece que nós somos pessoas que não creem em Deus, mas falam de Deus. Porque a gente fala com Deus e consegue em oração falar coisas mentirosas para Deus, como se Deus não conhecesse profundamente quem nós somos. É muito interessante na vida quando a gente sai do nosso lugar, se esconde em um outro lugar e consegue falar com Deus explicações que não convencem ninguém, achando que Deus pode cair na nossa justificativa. Mas eu quero dizer uma coisa para você que está aqui nessa noite. Todos nós estaremos diante do Altíssimo, da luz que brilha. Daquele lugar onde não há noite, não há escuridão. E todos nós vamos prestar conta diante do Altíssimo. E as nossas histórias, nós teremos vergonha de contá-las. Nós não vamos ter roupas para esconder as nossas vergonhas. A nossa malícia vai ficar descoberta diante do Senhor. E os nossos argumentos não serão possíveis, porque teremos vergonha deles. Então, nós somos pessoas nascidas de novo. E quem nasceu de novo está num lugar, ainda que você possa ter decidido sair desse lugar. Esse lugar da mesa é o lugar de consciência de um filho. A Bíblia fala que esse mundo são os negócios do nosso Pai. Tudo que acontece no mundo são os negócios do nosso Pai. E se são os negócios do nosso Pai, nós somos responsáveis. Nós falamos como se houvesse um mundo que não pertencesse à nossa responsabilidade. Como se a vida não fosse responsabilidade nossa, como se nós tivéssemos algum mundo especial, algum ambiente especial que nos diferenciasse, nos tornasse melhor. E aquelas pessoas perdidas, nós temos lá que avisá-las que elas estão perdidas. Nós fizemos filmes sobre isso. Nós não entendemos que somos filhos que estamos na mesa e que os nossos irmãos estão perdidos lá fora. E que eles, sendo os nossos irmãos, nós precisamos urgentemente sentar na mesa com eles e avisar que eles são nossos irmãos. É por isso que nós temos colocado separação entre nós e eles. Quando um homem saiu do seu lugar, ele vestiu uma roupa que colocava separação entre ele e Deus. E é isso que nós temos feito, colocado separação entre nós e os nossos irmãos lá fora. Porque nós achamos que nós temos um lugar especial, somos pessoas especiais e temos que contar para os perdidos que eles também precisam ser pessoas especiais. Depois de seguir os nossos ritos. Nós não conseguimos olhar para eles como quem eles são. E eles não conseguem olhar nos nossos olhos e ver nos nossos olhos o olhar que nós vemos quem eles são. E aí, vendo quem eles são, nós possamos, então, falar que eles também são. Dar essa boa notícia. Dar essa boa nova. E sabe, irmãos, essa malícia é uma condição que está em nós. Ainda que, estando nascidos de novo, estando na condição da mesa, onde o servir é natural e a glória de Deus é plena, nós nos esquecemos que dentro de nós também há, mesmo os homens nascidos de novo, também há uma outra condição permanente até aquele dia da vinda do Cordeiro, até o dia que a redenção será plena. Na teologia a gente fala assim, existe um já e um ainda não. O já é essa transformação, é esse novo nascimento, onde todos estamos em torno de Cristo. Eu estou à mesa, eu sou filho, é minha identidade, é meu propósito, eu sirvo.
tudo em mim é para a glória de Deus, mas existe um aspecto que é o ainda não, que só vai terminar ou ser transformado completamente naquele dia, porque existe em nós ainda a malícia, existe em nós ainda algo que é a corrupção humana, que vem do pecado original, que chama carne, e que também pode nos orientar. A Bíblia deixa isso muito claro, Paulo deixa isso muito claro. Você pode ser guiado pela carne ou pelo Espírito. E nós precisamos reconhecer a malícia em nós, irmãos. Nós precisamos reconhecer a malícia em nós. E sabe, meus queridos, nós pegamos a malícia que nós não queremos ver. Nós vestimos uma roupa de ética na nossa malícia. Nossa malícia, ela veste uma roupa de ética e ela constrói um discurso moral para que essa malícia seja executada. Os governantes fazem isso. Na sua necessidade de ter poder e controle, eles dão um banho nessa necessidade de ética, criam um discurso de valores. Mas a intenção deles é executar o controle. E nós vamos todos em direção a essa ideia ética e moral, e caímos nesse moralismo e nos submetemos ao controle, onde a gente abre mão da responsabilidade, coloca o poder na mão deles. E aí eles executaram a sua malícia. Entende? Eu estava falando um negócio aqui semana passada, nenhum casal chega lá na clínica onde eu sou terapeuta, né? Então nenhum dos casais chegam lá na clínica, chegam lá para salvar o casamento. Eles chegam, cada um com a sua malícia, dada um banho de ética, construído um discurso moral, tentando me convencer que a ética e a moral deles é a mais importante, é a melhor motivação para eles fazerem o que fazem. Para quem sabe, como um juiz da relação, eu posso dizer quem está certo e quem está errado. E eles não estão muito interessados em uma relação transformada, não. Estão interessados em um processo onde o outro se submete a eles. Onde o outro se submete à sua malícia. Sabe, irmãos? Nós fazemos isso no casamento. Nós somos maliciosos. Eu sou malicioso. Talvez você não seja, eu sou. E eu sou nascido de novo. Mas tem carne em mim. Mas eu consigo. E olha, às vezes, com requintes de crueldade, às vezes com uma perspicácia, com uma inteligência, com uma sagacidade maravilhosa. Pegar minha intenção, dar um banho bonito nela, construir um discurso maravilhoso, para que aquilo que eu tenho na minha carne se estabeleça. Isso vale para os meus amigos, isso vale para minha esposa, isso vale para os meus filhos. Sabe? A gente precisa entender isso. E a moral é essa condição religiosa. A religião é o grande abrigo da moral. Vamos seguir o texto para vocês verem. Nós paramos no 8. Vai lá no 9. Enquanto isso, uma grande multidão de judeus, ao descobrir que Jesus estava ali, veio, não apenas por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ele ressuscitara dos mortos. Assim, os chefes dos sacerdotes fizeram planos para matar também Lázaro, pois por causa dele muitos estavam se afastando dos judeus e crendo em Jesus. É isso. Sabe? A religião
A religiosidade, e aí eu não quero falar do evangelho católico, não quero falar dessas coisas, estou falando dessa produção da nossa, organizada da nossa moralidade, onde a gente usa a Bíblia para bater nas pessoas, para nos afastar das pessoas, para nos dar uma pureza, uma exigência que nós não seguimos. Sabe o que acontece na religião, irmãos? Nós não seguimos. Esse era o problema dos fariseus. Jesus falava assim, ó, os fariseus se assentam na cadeira de Moisés, faz o que eles dizem, mas não faz o que eles fazem. Porque o moralista é esse mais malicioso. Quando você vira uma pessoa moralista, tenha medo, porque ele é o mais malicioso, que usa de forma muito maliciosa o argumento moral para dominar pessoas, para manipular pessoas e para dizer quem são os bons e quem são os ruins. Esse não era o argumento de Cristo Jesus. Então, meus irmãos, sem mesa não há salvação, sem encontro não há salvação, sem presença não há salvação. Enquanto nós tivermos uma roupa cobrindo a nossa malícia, não há salvação. Então vem Judas, que é esse aspecto nosso da carne, e faz um discurso maravilhoso. Por que não pegamos isso? Olha que coisa linda. Até Jesus tinha que aplaudir um negócio desse. Olha que coisa bonita. Uma mulher chega, Jesus um homem desapegado, Jesus um homem do amor, Jesus aquele que daria a vida pelas pessoas. Chega essa mulher e derrama um perfume muito caro nos pés. E aí o Judas levanta um homem moral na congregação e fala o seguinte: o que é isso, gente? Para. Por que essa mulher não pegou isso aqui? Entregou o frasco para Jesus. A gente pegava esse frasco, vendia ele. 15 mil reais. E a gente ia ajudar os pobres. Olha que coisa linda. Olha que coisa bonita. Aí a Bíblia fala, não porque se interessava com os pobres, mas porque ele usava daquilo. Entende? Porque ele queria fazer uso daquilo. Porque ele tinha intenção de tirar o dinheiro que era dado naquela sacolinha. Aí Jesus falou assim, deixa essa mulher. Ela fez algo de bom para mim. Os pobres vocês sempre terão convosco. Sabe, irmãos, nós temos uma ilusão. Nós temos uma ilusão de que nós estamos aqui para resolver tudo. Nós pegamos as coisas para resolver. E não usamos as necessidades para encontrar. E as necessidades nunca vão acabar. Nunca vão acabar. Lá em casa tem muita necessidade. Mas todas as respostas das minhas necessidades estão na minha mesa. Aonde me falta conhecimento, na mesa, eu posso pedir, me dá, Vânia. Passa a informação. Passa o seu testemunho. Passa o seu abrigo. Aonde me falta apoio, Mateus, passa o apoio. Dá-me o apoio. Não é assim que a gente fala? A gente passa o pão. Vocês entendem? Mas para isso precisa haver encontro. Para isso, eu não tenho que ter medo que a Jéssica me veja por baixo das folhas de figueira. Para isso, eu não tenho que estar fazendo uma invenção protetora. Para isso, eu não tenho que estar disfarçado na minha timidez, tentando encontrar justificativas para não entregar e para não ser total, para que eu não seja aquele derramar de perfume. Eu fico arrumando argumentação. E aí é a distância. Então um homem distante questionou aquela mulher. Por quê? Intenção. Então, irmãos, não é o problema resolvido. É o encontro.
E aí nós vamos chegar no céu, todos nós aqui, e o seu horário, o seu tempo, o seu dinheiro, o seu casamento, todos eles estarão estampados diante da luz. E eu vou te dizer uma coisa, você vai ficar com vergonha daquelas roupas. Eu acho que você não vai ter coragem de argumentar. E eu acho que você vai chorar muito nesse dia. E a religião é essa construção que quer matar o novo nascimento. Os religiosos estavam lá porque eles queriam destruir o testemunho. Então, irmãos, a verdadeira religião é cuidado. A verdadeira religião é presença. Se nós vivemos num ambiente do disfarce, nós estamos na religião. Porque a gente sempre culpa os outros. Mas esse argumento de culpar os outros e transferir a responsabilidade não vai valer. Porque Adão achou que valeria. Foi a mulher. A mulher achou que valeria. Foi a serpente. O único que não justificou foi a serpente. Porque a serpente não está enganada em relação a Deus. Está entendendo? O único que não tinha explicação do que fez foi a serpente. A única transparente que tinha naquele lugar era a serpente. Então, meus irmãos, o ambiente, a nudez fala do eu sou. Eu sou. E esse sou. E a gente tem muitas circunstâncias na vida que faz com que a gente queira nos esconder. Talvez cada um de nós parte de um lugar diferente na caminhada. Os abandonos, né? As não presenças. E todas elas são ótimas explicações. Eu posso explicar minha timidez na não presença durante algum tempo do meu pai, no trabalho muito grande da minha mãe de trabalhar, de me exigir muito, no fato de ser criado com os meus avós. Eu posso explicar muita coisa, eu tenho muita explicação para dar. E aí eu queria deixar aqui duas perguntas para você. Existe uma pergunta que é da explicação. Existe uma pergunta que ela tem realidade. Ela é uma explicação. Mas existe uma outra pergunta que ela é da verdade. Ela não é da realidade. Ela é mais profunda, ela é da verdade. E ela não tem explicação. Ela só tem compromisso. Numa dessas perguntas, é explicação. É tentar justificar, é tentar argumentar, e argumentos muito morais para a malícia ser exercida e a responsabilidade ser evitada. E a outra pergunta, ela tem que ser cheia de compromisso. Ela tem que estar carregada de propósito. Mas para ela acontecer, eu tenho que estar com muita disposição da nudez. Onde a minha malícia possa ficar exposta para você, Guilherme. Não era essa a circuncisão? A circuncisão era assim. Alguém pegava na vergonha de um outro homem, um homem pegava na vergonha de outro homem, arrancava ali, né, o prepúcio daquele outro homem. Se ele quisesse castrar, ele castrava, porque a intimidade estava exposta. Tinha que haver confiança, transparência, né? Símbolo do batismo, né? Então, irmãos, nesse lugar aqui é o lugar do porquê. Porque eu venderia, ganharia um bom dinheiro, porque eu faria, porque assim. Aqui eu digo porquê. E quando eu falo assim, Regina, por que é assim? Você fala, não, porque eu sofri muito. Porque eu não tive oportunidade, porque não me falaram, porque ninguém viu o meu valor, porque tem um monte de porquê. Se eu pergunto só o porquê, porque vocês sabem, lá no meu país era diferente. Por isso. E eu posso ver uma construção. E explica.
E esconde. A gente põe uma roupa legal. E quanto mais a gente explica e mais próximo a gente fica, mais essa roupa, contraditoriamente, mais chama atenção para a nossa malícia. Já teve essa sensação de aproximar de uma pessoa e falar assim, essa conversa, nesse primeiro dia. Então o homem e a mulher acharam assim, vamos vestir a roupa aqui. Deus vai ver que nós saímos do lugar, da postura, do lugar. Imagina que Deus não tivesse onisciência. Só daquela fantasia e era suficiente. O que está acontecendo? Vocês dormiram diferente, acordaram agora com outra roupa. Cadê a nudez, a transparência de vocês? Então aqui é o porquê. Quando alguém quer justificar a sua vida no porquê, é sempre uma explicação. É sempre uma história. Mas existe uma outra pergunta. É o para quê? Essa pergunta lança toda a conversa para frente. Você entende? Porque se eu falar assim, por que você vai largar a sua mulher? Tem uma boa explicação, não tem não? Alguém chegou para vocês falar de divórcio que não tinha uma boa explicação? Mas quando eu chego aqui e falo assim, para que separar da sua mulher? Aí pode ser que eu descubra a sua malícia individualista de tentar se proteger, se salvar. E talvez, quando você respondeu para quê, pode ser que haja salvação para você, porque você arranca as roupas. Aqui, eu explico no problema da igreja, do pastor, dos amigos, da mulher, dos filhos, das condições financeiras. Aqui eu tenho todas as explicações. Porque é um porquê. Mas quando eu venho aqui, para que estou fazendo isso? Aqui eu preciso demonstrar a minha verdadeira intenção. E sabe como é que é a cura, irmãos? A cura é quando alguém pode me dizer da minha verdadeira intenção. Tem duas opções. Ou alguém confronta a minha intenção amorosamente, na mesa. Ou eu mesmo reconheço a minha intenção diante de alguém. A minha malícia. Religião, meus irmãos. Jesus não é crente. Não é evangélico. Não é do Sal da Terra. Não é da presbiteriana. Jesus não é testemunho de Jeová. Jesus não é católico. Ele é o autor da vida. Jesus é aquele que estava lá antes do início. Jesus é a palavra geradora de todas as coisas. Jesus é aquele que antes do mundo ser criado, antes que alguém dissesse haja luz, a palavra que se ouviu foi haja cruz. Era aquele que já decidiu morrer por você. Ele sabia da sua malícia, ele sabia da minha malícia. E ele deu a vida. A conversa de Jesus conosco foi vida. Na mesa de Jesus a conversa é sobre vida. Jesus colocou a dele e você vai colocar o quê? O seu argumento? Eu vou colocar meu argumento, meu irmão? Sabe, irmão, nós temos que ter temor de Deus. Nós não temos que ter medo de Deus, mas temor de Deus. A gente tem que ficar exposto diante do Cordeiro. A Bíblia fala no Apocalipse, seus olhos são como chamas de fogo, para iluminar toda a escuridão da nossa mentira. A minha timidez é o meu orgulho disfarçado, vestido e bem explicado. E ele só me separa de Deus. Eu quero ser encontrado naquele dia na minha posição. E eu quero ser responsável. Não digo que sou, meus irmãos, mas eu digo que eu conto com essa igreja, eu conto com meus amigos, eu conto com amigos. Onde eu vou, tem amigos. Eu conto com meus amigos para tirar a minha roupa. Eu lembro que eu estava num grupo de amigos terapeutas.
Todos sabem que minha mãe trata câncer há 7 anos. E minha mãe conta para as irmãs dela tudo, não conta para mim. Fala, não conta para o Rony, não, ela sabe que vai chegar em mim. Mas ela não conta para mim. E um dia eu cheguei na reunião de terapeutas e falando assim, nossa, que lindo, minha mãe, tadinha, ela nem sabe que eu sei, que eu descubro rápido, mas ela tem uma ilusão de me proteger. Falei isso bonito, né? Bonito argumento, né? Aí uma colega me olhou, deu aquela olhada que o amigo dá quando ele olha e vê que você está com uma roupinha chamando a atenção. Para sua vergonha, para sua malícia. E ela falou assim, por que você quer chamar assim o fato da sua mãe te considerar, como é que é o termo que ela usou? Imaturo para receber a informação. Por que você quer chamar assim o fato da sua mãe te considerar um menino que tem que ser protegido? Eu quase caí da cadeira, eu fiquei gago, eu gaguejei. Eu fiquei ruim, eu fiquei branco, eu fiquei verde. Mas eu agradeci. Porque é bonito nossos argumentos. São boas explicações. Mas nenhuma justificativa. Amém? Vamos orar? Graças a Deus. Pai bondoso, Pai querido, Pai santo. Pai, nós confessamos aqui nessa noite. Confessamos que nós saímos do lugar. Confessamos, Senhor, que nós saímos da postura. Confessamos que nós começamos, ó Deus, a sermos dominados pela religião, pela moral. Que a dominação, o controle, que o viver para seu próprio benefício, o pregar para o seu próprio bem, passou a ser uma coisa muito importante para nós. Mas é porque a gente vai lá na sacolinha, Jesus, e tira o que nos interessa. Toda essa argumentação bonita, explicativa que nós temos, essa história que nós cantamos, é só para que a gente vá lá na sacolinha tirar o que nos interessa da vida das pessoas. Queremos que as pessoas vivam para o nosso bem e não nos responsabilizarmos de servirmos a mesa com tudo que nós somos. Não estamos dispostos a ser entrega total para a sua glória. Senhor, arranca o disfarce, Senhor, com teu Espírito, por misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, nos põe pelados um diante do outro, para que a gente saiba, Senhor, que diante do Senhor não há engano, não há máscara. Que nesta noite haja arrependimento e conversão, e nós possamos converter, voltar e sentar na mesa e se responsabilizar de servir essa mesa, de entregar tudo para a sua glória e de ter compromisso com os negócios do nosso Pai, para a honra e glória do seu nome, Jesus. Assim seja.